bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, muito bom dia, graças a Deus. Hoje é sexta-feira, dia 10 de outubro de 2025. É isso. Vamos nessa. Bom dia para quem acompanha o Rolê ao vivo e boa tarde para você que acompanha a nossa reprise. Rolezeiros, rolezeiras, rolezeires, sejam bem-vindos. Sextou e vamos juntos, gente, porque é o seguinte, Luiz Roberto Barroso, ou Beto, para os mais íntimos, o ministro cantor do STF anunciou a sua aposentadoria antecipada. E agora, meu povo? Gente, tá todo mundo de olho nessa vaga. A cadeira nem esfriou. E já tem, né, favoritos, já tem indicados e tal, mas ó, a preferência deveria ser uma mulher. Eu só digo isso, hein? Porque dos nomes mais cotados, eu não vi uma mulher. Uma mulher. Então vamos ficar de olho aí, hein? É a questão de gênero importante e representatividade no STF. Se for uma mulher negra, melhor ainda, gente. Em 132 anos, nunca uma mulher negra ocupou esta cadeira do STF. Lembrando que as mulheres negras formam 28% da população. Tem algo muito errado aí, né? Gente, hoje tem papo de rolê aqui. A gente vai falar sobre um assunto de interesse coletivo. Eu tô falando sobre a tarifa zero. E quem chega aí é a Rafa Albergaria, logo mais, no Papo de Rolê. E domingão, 12 de outubro, é o Dia das Crianças. E tem uma nova onda aí, tomando conta das escolas, mas não só das escolas, tá? Além do tal cabelo maluco, né? Agora apareceu uma nova categoria, que é do pelo maluco. Gente, calma. Depravados de plantão, não fiquem sonhadinhos aí. Eu tô falando dos nossos amigos de quatro patas. Fica aí que eu vou mostrar pra vocês alguns penteados inusitados, noops, pimpolhos e também do nosso melhor amigo. Gente, e tem pastor usando a inteligência artificial para fazer orações personalizadas. Cara, esse povo adora usar o nome de Deus. Vitão, tá parecendo poste, sabe quando a gente vê devolva o seu amor em 4 dias, pague só depois do milagre? Só que aí esse aqui, ele deu uma atualizada, ele se atualizou aí com inteligência artificial e tá prometendo aí chegando resolver o seu problema. Né? É isso aí. Sempre sai um malandro e um otário de casa, né, Rob? Sempre é complicado. tem gente que paga, né? O pior de tudo Vamos é lá, sexta-feira, nessa sexta-feira de frio e chuva aqui em São Paulo. Verdade. Tenho 2 dicas pra galera. A primeira dica é um álbum, o álbum Fancy Some More, da Pink Panthers, que ela é uma cantora pop do Reino Unido. Aí ela lançou um álbum no começo do ano, e aí agora ela lançou um álbum de remix. E ela chamou vários artistas do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Tem Anitta, tem os DJs Caio Prince, Adami, Moshak, enfim, tem muita gente, é muito bom esse álbum. E hoje eu vou indicar 2 coisas, Robs. Opa, além manda. desse álbum, a exposição Fora do Casulo, que é aqui em São Paulo, que tem abertura hoje lá no Ipiranga, na Avenida Ipiranga. E o Caê, da nossa equipe, tá expondo umas artes lá. Então, quem estiver em São Paulo, quiser ir, exposição Fora do Casulo, tá aí todas as informações pra galera. Bom Muito dia. bom. Bom dia. Eu percebi que o fundão tá ouriçado aí nessa A galera tá sexta-feira. animada hoje aqui, Robs. Ei, Pachecão, acende a luz aí pra dar oi pra galera. Cadê Letícia? Cadê o baile todo? Vai, Letícia, dá um bom dia calmo pra gente, vai. Consegue? Consegue? Não abriu meu microfone. Oiê! Aí, gata revoltada, isso foi pra você, hein? Bom dia, Pachecão, bom dia o baile todo, bom dia, Guga Noblar, já tá por aí? Hoje não tem Javier Milei, hein? Meu amor. Hoje não tem Milei, hein? Bom dia. Cadê cadê a peruca? Tá até aqui perto, mas não tem Milei. Estreou e foi sucesso. Oi. Depois falaremos disso. Sucesso de público e, carajo, muita gente. Agora não teremos... Eu estou aqui. Quem não tá mais, não estará mais é o Barrosão. É o Barroso
nosso querido Barroso. Falaremos disso, estou triste. A saída de Barroso. Barroso tá aí. Tristinho. Quem é que vai cantar Ah, agora? o Lula vai indicar mais um agora, né? Lula vai né? ter 3 para indicar para vencer a eleição. 3. E Se os vencer ano que vem. bolsonaristas estão como? 3 ou 4? Surtando! Eu quero é mais. Roda a vinhetinha que eu vou começar esta bagaça. Deixa eu só dar um bom dia, né? Ó, Milei tá quieto, Cap, hoje não tem Milei. Milei já saiu pra sextar. Milei sextou mais cedo, tá? Guga Cotonete. O que o DJ Jorge quer dizer com Guga Cotonete aqui no chat? Não peguei essa. Cotonete. Porque é o cabelo? Né? É? Deve ser. Não sei. Ô, DJ Jorge, explica aí. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Nelo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Oirã, Cap, Renato. Bom dia, Guga, queridão, Joane. É isso aí, Milei tá tímido? Não, Milei hoje já assestou. Milei hoje foi embora mais cedo. Chega. Tô por aqui de Milei. Tô por aqui de Milei. Agora, e fico por aqui mais depois de assistir ao documentário, tá? Porque aí a gente, de fato, deu de cara com a realidade. Então, eu vou dizer de novo, tô por aqui de Milei, tá? Mas vamos resolver nosso problema aqui, né, no Brasil. É o seguinte, o ministro Luiz Roberto Barroso anunciou sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal. E aí, emocionadaço, ele disse que quer viver um pouco mais la vida louca. Não, da louca não, é só da vida mesmo. Fora das exigências do cargo, vamos ver. Fico no tribunal mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências. Apresentar meu pedido de aposentadoria, presidente, após mais de 40 anos de serviço público, transmito a Vossa Excelência e a todos os colegas a expressão do meu afeto profundo e sincero, com os melhores votos de sucesso continuado e boas realizações. Assim, é isso. Amém. Muito obrigado. Guga! Vamos lembrar que o Barroso foi indicado pela presidenta Dilma, né, em 2013. Foram 12 anos ali de STF. Teve uma agenda de direitos humanos, de inclusão. Ele foi aliado, né, das causas das mulheres, da população negra, LGBT, dos povos originários, das pessoas em situação de rua. E aí, na sua gestão, o ex-presidente do Supremo, ele enfrentou ataques de golpistas, né, em todo esse processo aí de tentativa de golpe de Estado. Também muitos parlamentares da extrema-direita que reclamaram e tomaram no tobas com Luiz Roberto Barroso e grupos, né, que tentaram aí desacreditar as instituições. Este foi o ministro Luiz Roberto Barroso em 12 anos de Supremo Tribunal Federal, Guga Noblar. Pois é, você viu que o Xandão estava emocionado também. O Barroso, com a voz embargada, segurando o choro, mas o Xandão também estava segurando. Pois é, galera. Aliás, Fux, inclusive, pelo jeito, vai se aposentar um pouco antes também, né? Um pouco mais cedo. Então, o Lula agora vai ter Fux, para colocar alguém no lugar do Fux, do Gilmar Mendes, da Carmen Lúcia e agora do Barroso, que antecipou a aposentadoria. Ele poderia ficar até 2033. É muito tempo. Nossa. Mas o Barroso já estava cansado. O problema é que a mulher do Barroso está com um problema de saúde. Então o Barroso já estava ensaiando a aposentadoria há um tempo. A galera já estava imaginando que ia acontecer isso. E nos últimos dias ele começou a dar spoiler, começou a dizer que de fato era a reta final dele. E ontem bateu o martelo. Não teremos mais Barroso. Esse que assim o STF a enfrentar os golpistas, enfrentar o bolsonarismo, o neofascismo. Ele também está à frente aí desse STF combativo que foi atacado de todas as formas, né? O STF foi alvo de todas as formas do bolsonarismo. Sim. Era a desculpa para dar o golpe. E ele estava lá na linha de frente. Então, parabéns, Barroso, pela sua passagem. Boa indicação da Dilma. Veremos agora quem Lulinha ele morreu? Colocará no lugar dele. Eis a questão. Não, aquele que vai assumir o seu lado cantor. Agora vai ser assim, institucionalizado, Barroso, ou melhor, Beto Cantor, né? Vai ali disputar com o Beto Barbosa. Vamos lá! Não, gente, ele não faleceu. A Maria Elisa falando aqui no chat também. Olha,
ela já faleceu, quer dizer... É isso, estão falando aqui no chat que ela já faleceu, Guga, a esposa do Luiz Roberto Barroso. Olha, pode ser que... Pode ser, eu espero que não, mas enfim, esse era o motivo. Ela estava doente meses atrás e ele estava querendo sair Ela por morreu em conta disso. 2023. Eita, Guga, há 2 anos. 2 anos, mas enfim, depois da morte, eu falei, da época que ela estava doente, ele já estava ensaiando. Mas galera, ela morreu, o que é péssimo. Mas talvez... enfim, mas foi isso que fez o Barroso antecipar. É isso que está todo mundo dizendo. A mulher dele ficou doente, Sim. Ele já começou a ensaiar a sair do STF, e agora, como disse a Hobbes, ele vai curtir a vida louca, mas foi esse fato triste. Enfim, a mulher morreu, pior do que eu imaginava. Mas, enfim, foi esse fato triste que fez com que ele desse a guinada e começasse a ensaiar a sair do STF. E aí ele aguardou. Eu imagino que o julgamento do Bolsonaro, né, que era um grande momento da justiça. Ele estava ainda ali à frente, apesar dele não ser da primeira turma, ele continuou no STF, acredito, até o final desse momento. Mas essa é o ponto de virada. Enfim, foi a doença da mulher que fez com que ele começasse a recalcular o tempo dele dentro do STF. Pois é, pessoal aqui no chat que sabe tudo, tá dizendo que até namorada nova ele já tem. Então, assim... a viver a vida um pouco, né? Enfim, uma vida que ele pretende levar daqui pra frente. A gente deseja boa sorte, né? Pro nosso cantor. Eu encontrei com ele, Robson. Vou sentir falta das canções do nosso querido Beto, o ministro do STF, né? Unânime, Grammy da música popular brasileira. Mas enfim, você encontrou com ele? Encontrei. No show do Caetano. Olha lá. Depois, se der, a gente joga aí. Mas enfim, ele sempre ele tem muito bom gosto musical, né? E ele, quando podia, sempre ia. Com essa camisa. Parabéns, viu, pela postura sempre. Perdeu o Mané! Que isso? O que tava tocando ali no fundinho? Era um axé, hein? Que show era esse? Eu queria que o Guga me olhasse assim também. Ah, era show do Caetano. Tá. Muito bom. Era show do Caetano, e aí rolou esse Perdeu o Mané, e esse talvez seja um dos momentos marcantes também do Barroso. O dia que ele falou que derrotou o bolsonarismo e mandou um Perdeu o Mané. Isso foi muito usado contra ele, né? Claro, os bolsonaristas tentaram pegar essa fala dele para dizer que havia uma perseguição contra o Bolsonaro. Mas a perseguição, a gente sabe, foi do Bolsonaro contra o Barrosão. A gente tem o Perdeu o Mané aí, vamos rever? Bota aí, Letícia, por favor. Pra gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, Mané, não amola. Aí, não amola, Zé. Zé não, Mané, né? Brasil defende. Deu não, né? Não, a gente lembra, deu o maior bafafá, Perdeu, deu o maior bafafá, isso daí, né? Não caiu bem, principalmente com os bolsonaristas. Agora, o fato é que eles estão em surto, né, Lula? Lula não, o Guga. Porque o Lula vai indicar mais um ministro pro STF. E aí, o que acontece? Mais um monte aí. Começam as teorias conspiratórias. Tipo essa, que acha que foram as sanções do Trump que derrubaram o Barrosão do STF. Olha lá, sanções derrubaram o primeiro-ministro, outros cairão. Foi. Gente, fato, Guga, é que ele já tinha falado, né, que se aposentado... Sim, hoje tá, hein? Se aposentaria, na verdade, logo depois que ele saísse da presidência do STF. Mas parece que pegou o pessoal de surpresa, né? Era pra ser, mas não tão cedo assim, né? Cara, é isso, pegou um pouco de surpresa. Não por conta da última semana. Na última semana, como eu falei, ele deu vários spoilers e a galera tava esperando já, mas 2 semanas atrás ninguém imaginava que ele já anunciaria agora a aposentadoria dele. Pegou o pessoal de surpresa. Ontem também, não se esperava que fosse exatamente ontem, então na hora que ele anunciou, o pessoal ali claramente ficou surpreso e ele aproveitou, claro, para ser bem político na hora de ir embora. Então ele rasgou elogios para todos os ministros, né? Tem um momento que ele cita um a um, consegue inclusive achar qualidades no Nunes Marques e no André Mendonça. O que ele mais elogiou, que eu percebi ontem, foi o Flávio Dino, né? O Edson Fachin, ele elogiou muito também.
Carmen Lúcia, enfim. Ele é alguém que teve algumas rusgas com o Gilmar Mendes no passado, mas agora está muito bem também com o Mendes, então foi um momento de muita emoção, né? Todo mundo muito amigão, rasgando elogios para todos os lados. Rasgando seda, muita seda. E é triste você ver alguém tão ativo, alguém que fez a diferença, enfim, antecipando em 8 anos, né, a aposentadoria. Ele teria mais 8 anos se quisesse de STF, mas eu entendo, né, foi muita perseguição, muita encheção de saco, continua sendo perseguido, teve o visto cancelado para os Estados Unidos, e é alguém que costuma dar muitas aulas, inclusive lá nos Estados Unidos, mas é óbvio que não foi porque ele está sendo perseguido pelo governo Trump, como quis dizer aí os bozoloides na internet. Ele é um acúmulo de encheção de saco, é a fase que ele teve de ter que enlutar, perder a mulher, é muito difícil, é tudo junto, e ele falou, dane-se, não quero mais. Tá bom, Barroso, vai curtir a vida. É isso, o fato é que agora o Supremo Tribunal Federal se despede de um dos maiores nomes da música popular brasileira, minha gente. Ele foi até a atração do casamento do ministro Flávio Dino, vamos relembrar aí, pô. Olha lá. Olha lá. Bom gosto tem, hein? Isso foi em Londres com os estudantes. Olha, vai do samba ao sertanejo, é uma coisa ótima. Passando pelo carnaval. Olha lá, não tem tempo ruim com o Barroso, hein? Olha lá, com o Bel Marques. Essa é a namorada dele. Ah, essa é a atual? Letícia, sabe de todas as fotos. Fia. Eita, nhanhá. Como é que é o nome da namorada dele, Letícia, sabe? Aí é mais caro, hein, Guga? Foi ela que me ajudou a falar disso. Isso aí foi na despedida dele da presidência do STF. Cara, bom gosto, hein? Vamos combinar? Bem que você disse, bom gosto, cara, bom gosto musical, gostei de todas. Boto na minha playlist pro fim de semana. Tá convidado já pro nosso sambinha de quarta, Robis. Pro nosso sambinha de quarta, vamos convidar o Beto, agora vamos chamar de Beto? Já que a gente pode. O que você tá procurando aí, Guga? O nome da namorada dele é Rita Nolasco, né? É a Rita Nolasco, atual. Foi ela que me ajudou a falar com o Barroso. Eles perdeu o Mané, foi culpa dela. Ela é que o segurança não queria deixar eu chegar perto, e ela que falou, vem. E aí, enfim, aconteceu esse momento. Muito obrigado, Rita. Foi muito gente boa nesse dia. E é isso, Barrosão fazendo a diferença na justiça e sendo alguém que ganhou, né, uma imagem muito positiva entre os progressistas, não só porque foi indicado pela Dilma, não só pelos posicionamentos lá, como você falou, a favor, por exemplo, da descriminalização da maconha, dos indígenas também, da demarcação de terra. Agora, ele também ganhou muito uma imagem positiva por ter sido alguém que peitou o bolsonarismo, de certa maneira, apesar de ser juiz, né? Como nesse momento que a gente mostrou há pouco. Ele falou, perdeu o Mané, e não foi só o único momento. Tem outros momentos que ele peita, que ele bate de frente. Então, politicamente, ele ficou muito, muito grande, eu achei. O Barroso é um dos ministros, eu acho, que tem maior peso e maior força política. Não, e o pessoal aqui no chat falando, tá aí a Lava Jato, não podemos esquecer, hein? O pessoal do chat tá ligadíssimo aqui, né? Eu adoro isso. E com penetração. Eita, Elô Vilela! Sexta-feira! Vamos nessa, gente. O fato é que o Barroso nem bem saiu, né? E a galera já tá engajada para saber quem é que Lula vai colocar no lugar do ministro. E aí eu abri o programa dizendo o seguinte, pelo amor de Deus, Guga Noblar, que seja uma mulher. Que seja uma mulher. E digo mais, de preferência uma mulher negra. E óbvio, quando eu falo mulher negra, não tô falando só de representatividade. Eu tô falando de atitude, uma mulher negra progressista. Porque a gente sabe, né, Guga, que essa representatividade, ela significa muito, não é só por ocupar esta cadeira, mas
pelo que é decidido a partir deste lugar. E principalmente pelas pessoas que são envolvidas nas decisões do STF. E eu tô falando das pessoas que são mais impactadas, que são as pessoas que lotam o sistema penitenciário, são as pessoas que são atreladas a crimes, ao Código Penal, que infelizmente é muito seletivo. Então a gente precisa desse equilíbrio, a gente precisa dessa balança ali dentro. Né? Assim, não dá para ter pessoas iguais num lugar que precisa ser plural, porque tem decisões plurais que afetam e impactam pessoas plurais, assim. Não dá para ter uma mulher só ali no STF e continuar só com uma. Ou corre o risco de não ter nenhuma, Guga. Eu fico desesperada com esse assunto. Desesperada. Claro, a Carmen Lúcia, em 2029, ela teria que se aposentar, se não antecipar a aposentadoria. Então, se o Lula vencer, como fica até 2030, ele vai ter também essa vaga para indicar. Da Carmen, a única, portanto, que resta lá. E aí, saindo a Carmen, nenhuma mulher, será que vai acontecer isso? É complicado mesmo. A única que o pessoal está apostando é a Maria Elizabeth Rocha. A Maria Elizabeth Rocha é a presidente do Superior Tribunal Militar. Ela está fazendo um ótimo trabalho ali, ela está comprando briga com os milico golpistas, ela está, enfim, é uma pessoa que faz uma diferença. A eleição dela para presidente lá foi muito parelha, ela teve que votar, teve o próprio voto dela, que foi um voto de Minerva, ela não precisaria, acabou precisando para desempatar, entrou por pouquinho. E tá ali batendo de frente com um monte de golpista, machista, misógino, fazendo realmente um ótimo trabalho no Superior Tribunal Militar. Ela é um dos nomes cotados aí. Mas na casa de apostas, não o tá Jorge na casa Messias... de apostas, né? Não é top 1 da casa de apostas, nem top 2. Não é top 1, né? Nem top 2. Jorge Messias seria talvez o top 1. E o top 2 seria o Rodrigo Pacheco, não sei, acho que eu estou mais ouvindo falarem. Rodrigo Pacheco teria o apoio do Alcolumbre, né, o presidente do Senado. É uma maneira de amarrar ainda mais o Alcolumbre ao governo. Né, e o Jorge Messias, advogado-geral da União, que está fazendo um bom trabalho também e é muito próximo do Lula, é muito próximo de muitos nomes do PT, enfim, é esse que está sendo talvez o que está liderando aí as apostas, né, o Jorge Messias. Vamos lá, vamos nessa. O pessoal também queria, cara, também, Jordana, queria mesmo que fosse uma mulher, né, aí sim seria representatividade, óbvio. Gostei do samba, também gostei. Letícia informa, Letícia tá por dentro das fofocas aqui, ó. Queria que o Guga olhasse pra mim como ele olha pro Barroso. Nossa, olha o Nelo dando essa pra você. Eu perdi se eu olhar pro Barroso que eu não vi. Foi o quê? Quando vocês se encontraram no show do Caetano? Foi esse Na hora que eu falei, perdeu, mané, eu dou uma olhada assim pra ele. Entendi. Pensando, vou levar uma bronca. Na verdade foi esse olhar, será? Uau. Barroso vai me dar uma bronca. Foi profundo esse olhar, hein? Gente, vamos continuar falando sobre a substituição de Luiz Roberto Barroso? Eu vou chamar uma convidada agora, tá? Porque a gente tem este tema e um outro bem legal para tratar. Roda a vinhetinha aí do Papo de Rolê. Vamos receber agora a Rafaela Albergaria, diretamente do Rio de Janeiro. Rafa, seja muito bem-vinda ao Rolê ICL nesta sexta-feira. Obrigada, Roberta, Guga, bom dia a todas, todos e todos. Muito bom poder estar aqui essa manhã com vocês falando sobre esses dois temas que são tão fundamentais, principalmente para a maioria da população, né? Falar sobre a substituição do Barroso, apontando principalmente para a necessidade de que a justiça ela se aproxime, ela dê passos numa perspectiva de refletir a realidade da maioria da população. Né? As mulheres negras são o maior grupo populacional vive essa lógica de subrepresentação. Então, é um tema muito relevante. E falar sobre tarifa zero também, né? Que fala sobre o nosso direito de liberdade, porque o transporte, a mobilidade, ela media todas as nossas possibilidades de acessar políticas, serviços, de acessar a cidade. Então, estou muito feliz de estar aqui essa manhã com vocês e tomara que possa contribuir para esse debate. Com certeza vai contribuir, Rafa. Vamos começar falando sobre a ministra, a provável ministra, ou pelo menos o que a gente deseja, né, que ocupe a vaga do
Luiz Roberto Barroso, porque é o seguinte, como você contou aí, são 132 anos, né, de STF, e até agora nenhuma mulher negra ocupou essa cadeira. E a desculpa é sempre a mesma, né? Isso que me incomoda, Rafa. Além de notório saber jurídico, né, assim, conduta ilibada, tem a questão da turminha, né, daqueles que estão próximos ao presidente, que acabam sendo os preteridos. Isso atrapalha muito, mas muito, quando a gente olha a nossa sociedade e o que a gente almeja como representatividade para que as decisões de fato sejam pensadas na diversidade do país, né? Por isso que a gente insiste em dizer, poxa, vamos colocar povos originários, vamos colocar os indígenas no STF. A gente precisa dessa representatividade, porque este é um lugar em que pautas diversas são tratadas. Né? Se pautas diversas são tratadas, a gente precisa de olhares diversos sobre elas. Você participou da campanha, né? Eu estava junto com você, da campanha Ministra Negra Já. Isso quando o Lula teve a chance de indicar o primeiro-ministro. E ele perdeu todas as chances. Quem sabe agora? O que você acha? Sim. Não, eu acho que é muito importante, acho que uma coisa que é importante colocar para o ICL, que acessa um público que é um público progressista, então acho que uma coisa importante é limpar o caminho, né? A gente tem essa polarização, principalmente quando a gente vai para o debate de equidade racial e uma disputa dentro do campo progressista também, que, na verdade, despolitiza essas indicações e a importância da equidade racial. Quando a gente fala sobre a importância de ter uma ministra negra no STF, a gente não está falando só para uma dimensão simbólica, né, de um corpo negro ocupar esse espaço, apesar disso também ser muito relevante. Mas a gente está falando sobre uma questão que é prática, que é material, né? Quando a gente olha para as dimensões de desigualdade no Brasil, a gente vê que tem uma lógica que se replica de implicação das mulheres negras, das mulheres nas camadas mais precarizadas da sociedade em todas as políticas. E o STF é esse lugar, né, Beta, que define as possibilidades e que, inclusive, tem decisões muito relevantes para a sociedade, né, na perspectiva de garantia de direitos, né? A nossa existência, ela é mediada pelas regras. O STF é um lugar privilegiado na construção dessas regras. Quando a gente olha, inclusive, para a justiça, e isso é um processo histórico, né? O nosso direito, ele ainda resguarda muitas lógicas do escravismo, da colonialidade. Não é à toa que a população negra tem uma percepção muito precarizada na perspectiva do direito civil, e aí isso vai se refletir nos valores que são atribuídos para pessoas negras e pessoas brancas, dos valores que são atribuídos para esses grupos sociais distintos nas ações civis, né? Mas ela tem uma prioridade na política de encarceramento, na política prisional. Então, a política, a justiça criminal, ela ainda tem esse ranço escravocrata. E conseguir ter pessoas diversas dentro desse espaço, ela é fundamental para que a gente consiga fazer com que a justiça ela avance. Ela, de fato, se coloque numa perspectiva exatamente, seja justa. Eu trabalhei em 2019, eu sempre falo dessa pesquisa porque eu acho que ela revela muita coisa. Numa pesquisa no CESEC, que é o Centro de Estudo de Segurança e Cidadania, que fazia um mapeamento de adolescentes que estavam internados provisoriamente relacionados à política de drogas. E aí a gente mapeou uma realidade que até aquele momento era desconhecida, que era do número de adolescentes que são presos diariamente na Operação Verão, que é uma operação reeditada na cidade do Rio de Janeiro desde 2011, né, no contexto dos mega eventos. Então a gente mapeou que a gente foi conversar com uma defensora em janeiro. E aí ela estava mais de 2 horas atrasada, ela dizia, aqui em janeiro é muito difícil atender as pessoas de fora, porque tem uma circulação muito grande de adolescentes aqui, entram de 30 a 45 adolescentes por dia aqui em janeiro. Eu falei, mas por que só em janeiro? Por causa da Operação Verão. O que a Operação Verão faz? É uma operação que é articulada com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal do Rio.
Ela faz cercamentos em várias alturas da cidade do Rio, especialmente ali na altura da rodoviária Novo Rio, na central do Brasil, que é onde deságua o trem, né, que faz a ligação da cidade do Rio com mais de 12 municípios da região metropolitana, e na orla. Eles pegam adolescentes suspeitos, majoritariamente adolescentes negros. Eles tiram esses adolescentes, a polícia e a guarda municipal tiram esses adolescentes dos ônibus, levam para a delegacia da criança e adolescente, oferecem uma denúncia de que supostamente esses adolescentes cometeriam arrastão na orla carioca, que eles usam para dizer que essa apreensão tem materialidade, é o fato de eles estarem ou sem dinheiro ou sem identidade. E quando eu perguntava para a defensora da audiência de apresentação o que o juiz fazia diante de 45 adolescentes negros sem ter cometido nenhum ato ilegal, o que eles faziam com esse tanto de adolescente, ela dizia: interna, porque aqui funciona a lógica do susto. Caramba. Interna para não fazer de novo. Então, esses adolescentes, eles ficam de 15 a 45 dias internados numa unidade de socioeducação, onde a lógica, desde o primeiro momento, é de violência e tortura. E aí, os juízes têm essa lógica, né, de... para que não se faça de novo. Não se faça de novo o quê? Sair de um território de periferia e acessar a cidade. Quando a gente tentou mapear o número de adolescentes que entravam para no socioeducativo com decisões, né, de internação provisória, quando chegavam na ausência de continuidade, eles eram encaminhados para uma pena de privação de liberdade, não tinha dado, porque era tudo no papel. Isso é uma estratégia. Isso mostra o quanto a justiça ela é racista. Muito. E a necessidade, né, e é isso. Quem tá ali sendo julgado por decisões, né, ilegais, porque é isso, você imagina, você interditar a vida de um adolescente de 45 dias. No sistema prisional tem gente que tem preso provisório que está há 5 anos esperando para se apresentar diante do juiz. Isso são decisões e são mãos brancas que decidem sobre corpos negros que se reproduz a lógica de encarceramento. Então é uma oportunidade e é uma necessidade ter uma mulher negra no STF para produzir essas políticas que regulam a nossa vida e que tem uma perspectiva de políticas de equidade. Não, total. Rafa respondeu tudo. Guga, não sei se você quer continuar nesse tema, mas a gente tem tarifa zero para falar com a Rafa também. O Jorge Messias, um dos favoritos, o motivo dele ser favorito é que ele é evangélico. Então, assim, pelo jeito estão procurando por aí, entendeu? Vai ser por aí a escolha, pelo menos essa. Depois o Lula, se vencer a eleição, vai poder escolher mais 3. E a rampa que ele subiu, hein, no dia da posse, não representa nada? O quão decepcionante seria, né? Perder mais uma chance agora e no lugar de colocar um olhar que não tem ali, colocar mais do mesmo. Mas, enfim, pode ser que aconteça isso. Mas vamos mudar então de... Só uma parte, eu acho que é importante, inclusive, dizer que as mulheres negras foi um grupo determinante para a eleição do Lula, determinante para a derrota do conservadorismo. Então é isso, eu acho que tem uma dívida histórica, mas tem um compromisso porque também será determinante nas próximas eleições, esse grupo que é o maior grupo populacional. A gente tem aqui indicações de mulheres negras, né? Tem a Edilene Lobo, que é a ministra hoje do TSE, tem a Sheila Carvalho, que é secretária nacional de acesso à justiça, a Vera Lúcia Araújo, a Adriana Cruz, que é juíza também. Então, não faltam nomes qualificados para assumir essa posição, né? E a gente espera que ele, de fato, cumpra, né, esse compromisso de equidade, porque mais do que subir a rampa com mulheres negras, indígenas, nós queremos disputar políticas de vida e poder produzir essas políticas de existência. É um compromisso, né? Precisa ser um compromisso. O que a gente está pedindo é que o presidente Lula olhe para fora da sua rodinha e pelo menos tome um cafezinho com essas pessoas para ver se a gente consegue avançar. Não dá para só chamar o amiguinho que eu confio, né? Isso emperra muito, principalmente na escolha dos ministros do STF. Temos mulheres incríveis, negras, progressistas, viu? E a lista é grande, presidente Lula.
Vamos falar sobre a tarifa zero, tá? Porque o debate no Rio, ele ganhou um novo capítulo, né? A vereadora Mônica Benício, do PSOL, ela recebeu representantes da Rio Ônibus, o sindicato que reúne as empresas de transporte do Rio, para discutir a ideia de transporte gratuito na cidade. O encontro aconteceu depois de um artigo publicado no jornal o Globo pela Mônica, né? E pelo presidente do PSOL do Rio, o Juan Leal, questionando por que, né, o passe livre ainda é tabu na capital. Segundo a vereadora, o presidente da Rio Ônibus chegou a defender o modelo como uma situação de ganha-ganha. Olha que interessante. A população seria atendida com a gratuidade, a prefeitura teria maior controle sobre a operação e os empresários, que hoje reclamam de perda de usuários, teriam mais previsibilidade dos seus ganhos. A Mônica disse que esse encontro ele foi importante para reforçar o debate. Agora, Rafa, vamos lembrar que falar sobre tarifa zero no Rio de Janeiro não é um assunto de hoje, né? Você é prova disso. Há quanto tempo você está falando sobre isso aí no Rio de Janeiro, hein? Sim. Esse é um debate muito importante, né? Porque eu sou idealizadora do Observatório dos Trens, a gente tem produzido estudos, né, sobre o impacto do deslocamento na vida das pessoas e uma mulher, uma pessoa que vive na cidade do Rio de Janeiro, que vive na região metropolitana do Rio de Janeiro, ela tem o comprometimento de no mínimo 30% de um salário mínimo com o transporte. Se a gente considerar que a gente não tem integração nem tarifária nem modal, esse gasto ele pode extrapolar R$800. Então, geralmente, a gente teve um retrocesso, inclusive, no bilhete único, né, na política de bilhete único, com condicionalidade de comprovação de renda, né, então, pela carteira de trabalho, declaração de imposto de renda. As pessoas mais vulneráveis são as que são mais impactadas com o maior custo da passagem. Então, tem essa desigualdade e a mobilidade, ela é um elemento muito determinante das relações de desigualdade na cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade que concentra muita oportunidade na capital. A gente tem um deslocamento pendular diário de mais de 2 milhões de pessoas que saem de vários territórios da região metropolitana, desembarcam no centro da cidade para poder acessar a oportunidade. A gente tem uma passagem do trem e do metrô que extrapola R$7, né? O metrô está R$7,90, o trem está R$7,60, é muito caro, né? Então, se a gente considera, inclusive, esses deslocamentos e sem bilhete único, a gente fez uma pesquisa em 2023 que era, a partir dos dados da transparência, a gente tentou quantificar o número de população que ia ser impactado com um aumento de 40% da passagem. E aí a gente descobriu que só 7% das pessoas que pegavam trem diariamente tinham bilhete único, ou seja, as outras estavam na informalidade ou no desemprego, porque quem está na formalidade, as empresas elas encaminham diretamente para fazer o bilhete único. Então isso mostra o quanto que a passagem no Rio de Janeiro ela tem um impacto desproporcional na vida das pessoas que têm menos recursos, né? Quando a gente debate... Você está falando do Rio de Janeiro, Rafa, só desculpa te interromper, mas isso valeria para outras cidades do Brasil. A gente sabe quem ocupa as periferias, né? E a gente sabe que o emprego está sempre no centro. Então, assim, esse deslocamento, ele acontece, assim, esse gasto, esse custo, né? São gastos variados, porque são preços variados, mas esse deslocamento da periferia para o centro, ele acontece no Brasil todo, assim. Então, quando a gente fala em tarifa zero, a gente está falando, né? Você falou 30% do salário, é muita grana. Então, assim, tem a questão financeira, né, Guga? E tem a própria questão de ocupação do espaço da cidade. Muita gente não se diverte, não ocupa a cidade como um lazer, porque não tem grana para pagar ônibus, não tem grana para pagar o metrô. Não sei como é que funciona aí em Brasília, Guga, mas é uma realidade. É caro. Eu sei que em Maricá é tarifa zero, né? A gente fez uma arte. Do Rio de Janeiro. Vamos ver uma arte Desde aqui? 2015. A gente tem uma arte para compartilhar aí de tarifa zero. Podemos botar aí, Letícia, por favor? Ó, as 10 maiores cidades com tarifa zero. Caucaia, no Ceará. Lusiânia, em Goiás. Maricá, como o Guga estava falando aí. Ibirité, em Minas Gerais. São Caetano do Sul, em São Paulo. Itapetininga, em São Paulo. Paranaguá, no Paraná, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Estas são as 10 maiores cidades já com tarifa zero. Agora sim, a pergunta que fica é aquela, né, Rafa?
Tarifa zero é sustentável? Porque a gente precisa provar que é uma ideia tangível. Sim. Sim, ela é sustentável, a gente tem visto, né? São 140 cidades que implementaram tarifa zero, são cidades de pequeno e médio porte, que têm inclusive mais desafios em relação, né, às receitas desse município. E aí é importante a gente dizer que tem vários modelos, tem diferentes modelos de tarifa zero. Por exemplo, Maricá tem uma empresa pública que executa toda a operação do transporte municipal, mas a maioria das cidades que implementaram são por cogestão. E tem vários modelos. O transporte público, a gente já tem falado isso há muito tempo, né, Roberta? Qual que é o problema dele? Por que ele é tão caro? É porque tem uma caixa preta. E é importante que tenha um fator racial também nesse processo. Controlar o deslocamento das pessoas é sobre ter muito poder. Não é à toa que na cidade do Rio, a primeira transação comercial que organiza as milícias é o controle do transporte alternativo. Ele ainda é muito feito, muitas partes da cidade ainda são feitas pelo transporte alternativo. A gente tem visto como que o Tarcísio ampliou essa lógica de controle paramilitar do transporte para São Paulo, desde que se instituiu como governador de desmonte do transporte, porque isso, controlar o transporte, é sobre ter poder. E, na verdade, o que as cidades mostram para a gente é que, quando você implementa a tarifa zero, principalmente com recurso público, tem uma demanda da sociedade de uma forma como um todo, de controle do recurso. Acho que tem uma questão que é muito importante, como é que a gente abre espaços de participação social para ter acesso a essa política, que é uma política que media o acesso a todas as outras, para acessar saúde, educação, trabalho. Você precisa se deslocar pela cidade, né? A gente está falando de 30% considerando só um deslocamento e voltar para o trabalho. Mas o custo, ele, inclusive no Rio, ultrapassou o valor da cesta básica. Nossa. Então é muito possível você conseguir implementar, né, políticas de tarifa zero. Tem uma PEC, que é a PEC 25, que hoje tramita no Congresso Federal. Foi uma PEC construída a muitas mãos. Eu faço parte da coalizão Mobilidade 000, que é uma coalizão nacional que nasce em 2023 e que nasce a partir desse debate de como é que a gente precisa ter um sistema único de mobilidade, se ele é tão essencial. Por exemplo, se a gente sofre um mal súbito, a gente tem entre 3 e 15 minutos para acessar atendimento. E faz toda a diferença se você tem transporte para chegar ao hospital, se o hospital está a 5 a 15 minutos ou a 2 horas da sua casa. Então, esse é um debate muito fundamental. E nessa PEC, inclusive, tem apontamento de como é que a gente discute a formação de um fundo para viabilizar a implementação dessa política em várias cidades. A gente viu agora Belo Horizonte, que votou contra, né, tinha a oportunidade de ser a primeira capital a implementar a tarifa zero, né? 22 vereadores assinaram um projeto de lei, mas teve uma ação do governo para desmontar a política, né, de pressionar a base para votar contra a política, porque tem interesses que são interesses das empresas de ônibus, das grandes montadoras, que, na verdade, né, o transporte ele só é tão caro porque a lógica, a perspectiva de lucro das empresas é um lucro de 100%. Né? Aí não, né? O IPK, que é o índice de passageiro por quilômetro, é geralmente o que mobiliza esses contratos de concessão. E quando a gente dá mais transparência, quando a gente começa a discutir, inclusive, o custo real do transporte, se torna super possível e viável a implementação da tarifa zero, que já demonstrou em várias cidades que fazem com que as cidades elas se expandam, distribuem oportunidade. Formosa de Goiás é um grande exemplo disso. 1 ano e meio depois de ter implementado a tarifa zero, eles tinham dados de como reduzir o custo e o gasto com alta complexidade de saúde, porque as pessoas começaram a acessar a saúde preventiva, reduziu o número de pessoas que dependiam da política de assistência social, porque elas conseguiram emprego. Várias empresas se alocaram na cidade, porque já tem alguns indicadores que 40% da folha salarial de custo de transporte, porque o transporte é muito caro. Então, na verdade, como é que a gente discute, por exemplo, que as empresas contribuam não com vale transporte, mas com um imposto para sustentar esse modelo de transporte com tarifa zero nas cidades, de como é que a gente fala sobre a questão do controle, né, e do sistema de mobilidade como em si, estacionamento rotativo, tem uma série de possibilidades de receitas para montar esse sistema, e esse é um debate muito importante, Roberta.
o transporte coletivo ele tem perdido sistematicamente passageiros por causa da precarização, que está diretamente vinculada com essa lógica também de extração de super lucro, né? Então, você conseguir melhorar as condições, né, do transporte coletivo é fundamental para a gente ter perspectiva de futuro. 60% das emissões de poluentes estão na conta do transporte. Implementar essas tecnologias, disputar políticas de tarifa zero, e aí a partir desses vários modelos, né, de modelo de custo real, que é isso, você contrata o ônibus, aluga o ônibus, você paga o RH e você vai ver que Formosa de Goiás, que foi o exemplo que eu dei, a empresa privada, ela fazia a operação com cerca de 1,5 milhão e transportava 9 mil pessoas. Depois que elas implementaram tarifa zero, no primeiro mês, teve um aumento 10 vezes maior do número de viagens. Passou de 9 mil viagens por dia para 90 mil viagens por dia. E eles implementaram esse sistema de tarifa zero com 600 mil, com a metade do que a empresa privada arrecadava. Então, isso demonstra a viabilidade, a importância, né, que a Mônica Benício abre esse diálogo com as empresas. Já tem, inclusive, algumas consultorias de empresas de transporte que têm feito incidência para a implementação do tarifa zero, mas é muito importante que esse modelo seja acompanhado por participação social, para que os territórios com menos infraestrutura tenham prioridade nas infraestruturas de transporte que são organizadas na cidade. Boa, então a gente tem que pedir, né, Guga? Faz parte também da gente como população, como sociedade, encher a caixa postal do seu vereador, né, do seu deputado. Não é nem só o vereador, parece que o Lula mandou o Haddad e o Ministério da Fazenda fazer um estudo sobre a viabilidade de se adotar em nível nacional, no país inteiro, o tarifa zero. Você acha, Rafa, que isso pode virar uma bandeira de campanha do Lula? Seria mais uma proposta bastante popular, né, que tem um apelo eleitoral. E eu não estou nem querendo desviar para o apelo eleitoral, eu sei da necessidade, mas tem esse lado também. Então, você acha que o Lula vai abraçar mesmo isso? A gente está torcendo para que sim, né? Antes tarde do que nunca, e é muito importante essa política. O transporte desde 2015 ele foi reconhecido como direito social, mas ele nunca foi implementado como. Inclusive, para a gente conseguir combater a máfia do transporte, ampliar o desenvolvimento das cidades, a gente precisa ter transporte coletivo de qualidade, sustentável e gratuito. É possível, só que a gente precisa de decisões que sejam decisões que coloquem esse debate no centro. O que está sendo discutido, né, e o estudo que foi encomendado pelo Lula, ele fala sobre tarifa zero nos finais de semana. Mas é possível, e acho que é importante a gente apontar aqui, que a gente precisa de tarifa zero durante todos os dias da semana, porque as mulheres levam seus filhos para poder acessar saúde, e as mulheres são as mais impactadas pelos grandes deslocamentos. A gente vê que as cidades que são agraciadas com investimento de transporte coletivo são cidades que distribuem melhor as suas oportunidades, porque é isso, né? A gente não quer só um transporte que seja gratuito e que chegue com mais rápido, mas a gente quer um transporte que nos possibilite se deslocar menos, a gente quer poder trabalhar mais próximo. Então, por exemplo, o que se faz, grande parte da mão de obra ocupada na formalidade está empregada no setor de serviços hoje, e é possível você criar, né, grandes estações com centros comerciais, as pessoas trabalharem mais próximo de suas casas. Então, essa é uma agenda muito importante, e a gente quer pautar que a importância de que se tenha e que se pense política de tarifa zero para melhorar a vida e a qualidade de vida da população de segunda a segunda, né? E é possível fazer isso. Todas as cidades que já implementaram nos mostram sobre a possibilidade, sobre a viabilidade e a necessidade de se investir em transporte público, de massa e gratuito. E de qualidade, né? De qualidade. Por favor. Certeza. Com certeza. Se for elétrico, melhor ainda. Certeza. Olha só, Rafa, o pessoal do chat adorando você participar aqui. Olha, a Rita dizendo, nada como uma especialista, né, gente? Que aula! O Renato dizendo que, você falou muito bem sobre esse assunto. Pessoal agradecendo também. Elizabeth, grata por toda essa informação. Gente, que mulher fera! A Rose falando para você. Tarifa zero já, sensacional a Rafaela. Quanto conhecimento, muito obrigada. Hoje o rolê tá bom. Uma verdadeira aula essa entrevista. Debate sobre gratuidade com dados. Incrível, Rafa. Obrigada por tratar e esclarecer tantos temas fundamentais.
É isso. E aí ela falando aqui, Adriana, sobre o transporte em Brasília. Hobbs, em Brasília o transporte público é muito ruim. Fico com pena das pessoas que dependem do transporte. Tarifa zero em Salvador, já! O Lito tá falando aqui. BH, beijo pra BH. Tá todo mundo aqui, ó, muito participativo. Principalmente a gente tratando de um tema que impacta todo mundo, assim. Não tem como você pode ter carro. Até se você tem carro, esse tema também é importante para você. Sem pensar no planeta, né, no ir e vir, né, na democratização dos espaços. Aí junta, né, um dinheirinho que sobra para você no final do mês, já vai sobrar um dinheirinho aí do imposto de renda, né, Guga? Então a gente vai juntando ali, ó. Vamos pensar nesse futuro, nesse lugar que a gente quer, que é o espaço do bem viver. Rafaela Albergaria, sextou! Obrigada, viu? Sextou, muito obrigada pela oportunidade, pela abertura do diálogo. Só queria colocar um outro elemento, assim, para fechar. Tem que ser rapidinho, que o programa tá quase acabando. A gente é um país que mata 33 mil pessoas anualmente só no trânsito, só nas rodovias. Uau. Então, conseguir pensar também num sistema único de mobilidade, aí queria indicar que vocês acompanhem lá o debate da PEC 25, que se somem às mobilizações que estão sendo feitas, porque é isso, hoje a principal causa de mortalidade infantil e juvenil é morte no trânsito. A gente precisa investir em transporte de massa, e como a Roberta muito bem falou, de qualidade, é possível, necessário e urgente a gente conseguir ter um sistema de transporte efetivo, eficiente, digno, que nos possibilite caminhar em busca de liberdade, tá bom? Obrigada, Beta, obrigada, Guga, estou à disposição, um beijo para todo mundo. Beijo para você, Mulheres Negras Decidem. Tchau. Guga, o programa tá acabando, mas eu preciso trazer algumas pra vocês. Roda a vinhetinha aí do melhor que você não viu pra gente dar uma risada agora, vai. Gente, o Dia das Crianças vem aí, né? No domingo, dia 12 de outubro. E chegou aí uma nova tradição. Que não tinha na minha época, eu confesso, tá? É a Semana do Cabelo Maluco, que vem tomando conta das escolas e das redes sociais. Vamos ver alguns penteados que fizeram sucesso. Bota aí na tela, Letícia. Guga. Minhas filhas fizeram. As suas filhas fizeram? Olha, a Lígia me mandava, mas eu não sei se ela tá assistindo, não sei se ela tá trabalhando. Dando o maior trampo pra Semana do Cabelo Maluco. Eu não sei o que vai sair aí desse pau e aí especificamente, mas ó, o pessoal, cara, o pessoal se joga. Agora resta saber se as crianças se divertem também. Vamos dar uma olhadinha aí nos... Olha, peixinho. Isso? Gente, solta bolinha. Que high-tech. Ele tá muito agradável, né? Gostei. E esse aí? O que vem aí? Meio pesado, né? Botar uma arma na cabeça da criança. Que isso? Gente, esse é babado. Eu amei. Eu quero vir assim segunda. Vou mostrar. A criança parece que tá gostando. Eu só não entendi. Agora vocês vão ver, né, pessoal, como que ficou. Se liga só. Oi, Helena, tudo bem? Letícia. E aí, vai pra escola de cabelo maluco? Ué? Que maneiro. Seu cabelo fala? Não, sucesso na escola, né? Só digo isso. O que mais temos? Vou ter que dar uma penteada nessa gasolina, tá? Vamos ver o que vai sair daí. Vai, mãe. Tinha que ser, não, isso aqui não dá certo. Não, eu tô adorando a produção. Vou brincar de gel. Gel pro cabelinho dela, maluco, durar o ano todo. Ela vai botar gel no cabelo todo da menina? Já botou. Meu Deus do céu. Ainda pintou, Guga. Ah, meu Deus. Ficou legal. Você não fez isso com a Lolô, não, né? Não cheguei a tanto, mas se a Lígia não vai dar tempo dela mandar, mas a Lolô saiu com uma da garrafa da Coca-Cola e a Eva com mate leão, que eram as garrafas que tinham aqui em casa. Então a gente fez nas duas também.
Ela acabou de me mandar, mas não sei se vai dar tempo. Vou mandar aqui no Manda grupo. pra mim, manda aí no grupo. Gente, Vou uma mandar árvore aí de no grupo, Natal. mas as duas pirralhas saíram anteontem e eu aprendi o que é o tal do cabelo maluco, assistindo as minhas filhas fazendo esse penteado que é uma gracinha, né? Mas não é tão agradável, porque teu cabelo fica sendo puxado, você fica com uma garrafa na cabeça. Não vai poder brincar na hora do recreio. Aí. Não dá pra ver tipo, cabecear a bola, enfim. Jogar um futebolzinho e pensar. É isso. Agora sim, gente, tem pai que se Aí, empolga, elas tá? aí. Gostei. Lolo de coca, Eva de... Como é que é? Mate Leão. Papai Guga, gostei da produção. Arrasou, sucesso. Porque aí elas podem brincar, é divertido. Agora, gente, tem pai sem noção, né? A gente tem um vídeo pra mostrar pra você aí. Ó, gente. Isso Cadê? É inacreditável. Eu acabei de ver um vídeo de um menino aos berros, chorando desesperadamente porque o pai estava passando uma máquina. Desculpa, gente, eu mandei o vídeo errado, é esse. Gente, uma calopsita na cabeça da criança. Não. Ai, gente. Primeiro que eu já sou Aí é contra demais. bicho na jaula, né? Assim, primeira Tinha coisa. muitos assim, gente, com pássaro, infelizmente. Eu sou muito contra enjaular. Que isso, é um pássaro vivo. Viva, uma calopsita. Não, você tá zoando. Não, e a criança não consegue nem se mover direito. Gente! Aí não dá, né? Não, gente. Vocês estão de sacanagem. Aí é crueldade. Tadinha Não da pode. criança. A gente não deixa, minhas filhas não vão nem pro zoológico. A gente não gosta de levar nem pro zoológico, onde tem bicho preso. Eu vou prender na cabeça da minha filha, pelo amor de Deus. Mas, ó, a brincadeira foi além das crianças, tá? Porque pais de pet... Eu sou mãe de pet, mas eu não entrei nessa brincadeira. Mas teve gente que entrou. Roda aí. E apresento a vocês os finalistas e campeões do Cabelo Maluco. Em primeiro lugar, tivemos a Lua, carro do ovo. A lua, também tem uma lua. Olha lá, caixinha de ovo. Ah, divertido. Ai, gente, pintaram todo o cabelinho dele. Tudo pelinho pintado. Ai, eu tenho dó quando faz isso com o cachorro. Coitado do cachorro. Ai, vamos ver outro. Vem o próximo. Ai, Porco ali? Ah, um cachorro. Né? Parece um morango do amor. Olha lá, morango do amor. Cachorrinho de morango do amor. Oh, morango do amor. Ah, do amor. Um bolinho de carne ali. Quem vem aí? É um Black Power. Não, é um Blue Power? Vem, meu filho, vem! Chega mais! Ah, gostei desse Blue Power. Olha outro aí, ó. Caixinha de... Ó, essa foi mais próxima da ideia do Google, ó. De todinho. Ó lá. Que isso? Ah, não, gente. Aí o povo pira, né? Que isso, velho? Esse aí, acho que era talvez uma árvore de Natal, um pinheirinho, alguma coisa assim. Pois é. Ah, mas tudo bem, pelo menos não tá fazendo nenhuma maldade com o cachorro, pintando pelo, fazendo, né? Botando casca de ovo. Ah, gostei, mas não faria, tá? Não teria coragem de fazer nem com a Lua, nem com a TT. Não tenho. Melhor não. Deixa pra lá, deixa pras crianças. Deixa pras crianças. Ó, Guga, hoje não... Explora só seus filhos, tá? Não explorem os animais. Não explorem os animais, gente. Hoje não teve Milei aqui no programa, mas eu vou dizer pra vocês que a estreia internacional do documentário Vai pra Argentina, Carajo. A estreia ontem foi um verdadeiro sucesso, Guga. Mais de 270 mil pessoas já assistiram ao documentário original do ICL. Olha que bacana! Tá vendo? Bombou. Tá. E olha que foi sabotado a divulgação. Nem foi divulgado como queria. E mesmo assim, bombou. É isso. Aí, ó. Ó, mas... Não tem agarro. Pra você que perdeu, mané, tem o seguinte, a gente vai liberar uma reprise pra você. Então, tem uma segunda chance de você curtir o documentário Vai pra Argentina, Carajo. A reprise será exibida aqui nos canais do ICL em uma sessão especial. Sabe quando? Domingão,
Domingo agora, Dia das Crianças, 12 de outubro, às 8 horas da noite. Então, assim, ó, se você assistiu, espalha pra geral. Se você não conseguiu, eis a segunda chance. Agora, para todos os casos, você precisa garantir o seu ticket para essa sessão de cinema. Claro. E qual é o caminho? Onde é que eu retiro meu ingresso, Guga? Onde você retira César Augusto, minha querida Rita Lima, Maria Helena Schweitzer? Vocês sabem que é naquele link maravilhoso do icl.com.br/reprise. Cara! Sabe tudo! Eu quero quem? Quero a Gata Revoltada, eu quero o Irian Braga, eu quero também a Valéria Muniz, a Sônia Pereira, a Ana Regina, a Carla Sanches, o Nelode DVN, ou é Nelode VN, que eu nunca sei acertar, todos agora lá no icl.com.br, icl.com.br/reprise. icl.com.br/reprise é a segunda chance que você tem para poder assistir esse documentário original do ICL, em que o Eduardo Moreira revela a verdade, né, sobre o tal do milagre argentino que eles estão vendendo. Milagre. Pois é. Milagre. Cascata. É isso, Guga. Sextou. Vamos nessa? Sextou. Vamos nessa. Guga, como você pediu, a gente jogou o link do IBEST aí, tá? Galera, tá no chat. Votem. Sem ter o dedo. Vamos votar no IBEST. Vamos sextar. Vamos sextar, vamos curtir. E votem no IBEST. Vota no IBEST. Robson, te amo. Te amo. Bom final de semana. Até segunda-feira. Sem parcimônia. Vamos nessa. Sucesso estrondoso. Milhares de pessoas assistiram o nosso documentário Vai pra Argentina e entenderam por quê Javier é hoje a maior fake news do planeta. Se você não assistiu o lançamento, uma boa notícia para você. A gente liberou por mais alguns dias o replay do filme. Então, se você quiser assistir a uma sessão gratuita desse filme, você tem poucos dias. Juntar sua família, seus amigos e assistir. Sugestão minha? Assiste. Você vai ver um mito cair diante dos seus olhos. Bom filme. Eu vou passar a vida fazendo o quê? Mantendo o meu padrão? Eu acho que a vida tem alguma coisa a mais para valer a pena. O privilégio da classe média é reproduzir o conhecimento legítimo. As boas universidades, línguas estrangeiras. Filosofia é amizade pela sabedoria ou amor ao saber. O ser humano é um ser de desejo, não tem limites. Aqueles que lutam pela vida lutam por Jesus, ainda que nele não tenham fé. We don't have a sharing of wealth, sharing of power, and sharing of status, and a sharing of dignity. The events of 1945 led to the establishment of the Doomsday Clock. With the question of capitalism's tendency. Noi produciamo una ricchezza crescente, ma qual è il problema dell'economia? I am the eldest daughter of boxing legend Muhammad Ali.